Gente, agora olhem que coisa fácil. Eu falei do haver sozinho, que só pode terceira pessoa do singular. Falei do haver mandando na locução verbal, que tem que ficar na terceira do singular, mas ele manda a terceira do singular para o ajudante. Agora, o verbo haver é auxiliar. Então, se ele é auxiliar, ele não manda. Quem manda é o verbo principal. Então, da mesma forma, se o haver manda na locução verbal e só existe terceiro singular, o seu ajudante recebe a terceira singular. Agora, ele vai ser auxiliar de um mandante. O que acontecer com o mandante, eu, tu, ele, nós, vós, eles, vai passar para o verbo haver. Pronto, só isso. Então, observe. Haver mais gerúndio ou infinitivo ou particípio. Por quê? Porque a locução vai ser de gerúndio, de infinitivo ou de particípio, mas de qualquer verbo, porque o haver é apenas o auxiliar. Então, tudo que seria do mandante vai passar para o lindinho, que agora o verbo haver não manda nada. Agora ele é só auxiliar. Então, quando o verbo é auxiliar, o verbo haver é auxiliar da locução verbal, ele recebe o singular ou plural do principal. Então, vejam bem. Aqui, alguém vai discutir muito. Se alguém vai discutir muito, quem é esse alguém? Eles. Mas quando eu estiver a discutir sozinho, eu tenho que falar, eles discutiam muito. Mas eu quero uma locução verbal. Então, discutir vai para o particípio e o haver entra para receber o plural. Então, eles haviam discutido muito. Mas eu posso conjugar inteirinho. Eu havia discutido, tu havias discutido, ele havia discutido, nós havíamos discutido, vós havias discutido e eles haviam discutido. Por quê? Porque o verbo discutir permite tudo. Eu discutia, tu discutias, ele discutia, nós discutíamos, vós discutias, eles discutiam. Então, sozinho, o verbo discutir permite tudo. Quando eu colocar o verbo haver para ser auxiliar, o auxiliar vai receber tudo. Mas aqui só apareceu o eles. Por isso eu vou dizer, eles haviam discutido muito. Então, isso aqui é o suficiente para entender. Agora nós vamos fazer exemplos. Treinamento. Então, veja. Haver escutado. Isso aqui é uma locução verbal. Quem manda é o verbo escutar. Quem é que vai escutar a música? Eles. Agora, o haver vai receber, em vez de falar eles escutavam música, eu vou dizer eles haviam escutado a música. Quer dizer que a função do escutar foi para o haver. Eles é terceira do plural e o haviam está na terceira do plural. Agora aqui, treinar muito. Eu vou usar o verbo treinar, mas eu quero o haver como auxiliar. Mas tem o tu, então eu vou dizer o quê? Tu havias treinado muito. Ou tu haverás treinado muito. O tempo não importa. O que importa, se eu dissesse, tu treinavas muito, só falei do verbo treinar. Agora eu mandei o verbo haver, ganhar a mesma pessoa. Então, tu havias treinado. Aqui é comer demais. Então, eu usei o nós. Então, eu vou falar, nós comemos muito. Mas eu quero fazer a locução verbal. Então, eu uso o verbo haver para criar a locução verbal. Então, nós havíamos comido demais. Estão vendo? A mesma coisa que aconteceu aqui. O verbo haver teria que falar há acidente. Mas quando eu puser o auxiliar, eu tenho que falar o quê? Deve haver acidente. Aqui é igualzinho. O comer vai pedir o nós. Mas quando eu puser o haver, ele vai receber o nós. Agora vem entender a matéria. Eu estou dizendo, tu entendias a matéria. Mas eu quero locução verbal.
põe o verbo haver e ele recebe o tu. Tu havias entendido a matéria. Agora, atravessar a ponte. Eu estou falando de as pessoas. Então, as pessoas atravessavam a ponte, mas eu quero usar a locução verbal, então eu vou usar o verbo haver, recebendo a terceira do plural. As pessoas haviam atravessado a ponte. Agora, comprar doce. Eu quero o verbo sozinho. Nós compramos doce. Nós comprávamos doce. Mas eu quero usar o verbo haver para formar a locução verbal. Então, ele recebe o nós. Nós havíamos comprado doce. Planejar tudo. Alguém planejou tudo. Então, todos planejavam tudo. Mas eu quero formar a locução verbal. Então, todos haviam planejado tudo. Lembre-se, toda vez que tiver locução verbal, pense no verbo sozinho e depois manda para o ajudante receber a pessoa. Mas aqui com o verbo haver, só pode receber a terceira pessoa do singular. Nesses verbos, tudo pode, do eu até o eles. Agora aqui, corrigir as provas. Corrigir as provas, são elas. Então, elas corrigem, elas corrigiram. Vou colocar o haver. Elas haviam corrigido as provas. Trocar o carro. Eu quero ver o pronome nós, então nós trocamos o carro. Quero fazer locução verbal. Nós havíamos trocado o carro. Marcar gol no jogo. Quem é que marcou? João e Paulo marcaram o gol. Mas eu quero a locução verbal, então João e Paulo haviam marcado o gol no jogo. Desistir da viagem. Quem que desistiu? Muitos desistiram da viagem. Muitos desistiram da viagem. O que vai acontecer? O haver vai receber esse plural. Muitos haviam desistido da viagem. Pular a janela. Ela pulou a janela. Quero locução verbal. Ela havia pulado a janela. Preparar. Preparar a comida. Quem? A cozinheira preparou a comida. Quero locução verbal. Então, o haver recebe a terceira pessoa do singular. A cozinheira havia preparado a comida. Arrumado a minha cama. Eu arrumei a minha cama. Mas eu quero locução verbal. Então, eu tenho que pôr o verbo haver. Eu havia arrumado a minha cama. Assistir ao desenho. Aquelas meninas assistiram ao desenho, assistiam ao desenho. Quero locução verbal. O verbo haver vai pegar a terceira do plural. Aquelas meninas haviam assistido ao desenho. Desaparecido misteriosamente. É o verbo desaparecer. Quem? Tudo desaparecera misteriosamente. Eu quero a locução verbal, então tudo havia desaparecido misteriosamente. Aqui é importante lembrar que o verbo, quando eu coloco o verbo haver com o particípio, eu estou formando uma coisa chamada tempo composto. Volta lá na aula de verbo, que você vai ver a aula explicando o que é tempo composto. E no tempo composto, você usa sempre o verbo haver ou o verbo estar. Ok, desculpa, haver ou ter. E normalmente é muito usado o havia ou tinha. Então você vai falar haviam escutado ou tinham escutado. Então volta lá no verbo. Tem 130 vídeos só sobre verbo e um deles está explicando o tempo composto, ok? Mas o detalhe é, o haver tem 3 opções. Sozinho, mandando na locução verbal e ajudante da locução verbal. Sozinho, eternamente terceira pessoa do singular. Mandante da locução verbal. O ajudante recebe a terceira do singular. E quando ele for auxiliar da locução verbal, ele recebe tudo, do eu até o eles, ok? Um beijo para todos, compartilhem, ajudem-me a ajudar o Brasil a aprender português, ok? Compartilhem.